Olá, boa noite. Hoje é 13 de fevereiro de 2024. Então, quando Deus ele tem um propósito na vida do ser humano, ele faz algo impressionante, algo até estranho. Lembrando que tem muitas pessoas que acham estranho o propósito de salvação para o ser humano. De Deus ter enviado o próprio filho dele, o único filho dele, para nascer em uma mulher, crescer e chegar a ser crucificado, morto, para para o ser humano conseguir a salvação. Tem gente que acha totalmente estranho esse propósito de salvação. Tem gente que até mesmo nem crê. Só que isso foi um propósito de Deus, de enviar Jesus, ele anunciar o Evangelho, depois ser crucificado, depois de 3 dias, 3 noites ressuscitar. Então quem crê nele será salvo, mas quem não crê será condenado. Então quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele move os céus e a terra. Veja nessa visão aqui de Pedro, Deus mostrou para ele o vaso descendo, ele viu por 3 vezes os vasos com os animais, Deus mandou ele matar e comer, e ele disse que de modo nenhum fazia isso, porque ele não poderia comer comida imunda, só que Deus estava mostrando para ele que os 3 homens iam até ele, e ele tinha que ir, que aquela visão era a permissão dele ir até a casa de Cornélio, simplesmente isso. E isso foi o que aconteceu, né? Vou mostrar para você aqui esse ponto. Atos 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro para o terraço para orar. Quase a hora sexta. Então veja que Pedro estava sempre orando e Cornélio também estava sempre em oração. Orar é bom. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Imagine se você visse isso, como você suportaria, ou como você ia ter a certeza que era uma visão de Deus, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come, no sentido os quadrúpedes, os animais, os répteis da terra e as aves do céu. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Então, no sentido de animais, naquela visão, tinha répteis e tinha aves que não se podia comer por o fato da lei de Israel não permitir comer todos os animais, ou todas as aves, ou todos os répteis, ou os quadrúpedes. Tinha alguns que não poderiam comer, e até hoje muitas pessoas lá não comem esses animais porque tem como imundo, uma coisa que não pode porque na lei proíbe. Então muitos deles vivem isso lá. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum que Deus purificou. Então Deus estava mostrando na visão que aquele vaso, aqueles animais estavam purificados. Só que Deus queria mostrar para ele que era os varões, aquela mesma visão representava os varões que iam até ele para ir até a casa de Cornélio. Então Deus mostrou. Por que Deus quis mostrar nessa visão e mostrou para ele nessa visão? Porque Pedro não iria com aqueles varões por o fato de não conhecerem eles e por o fato deles não serem de Israel, mas ser de outro território. Então Pedro não iria de maneira alguma. Só que por causa da visão, Pedro discerniu pelo Espírito que era um propósito de Deus, ele ia. Aí Pedro foi, ó. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Aconteceu por 3 vezes, e recolheu-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então os varões naquele mesmo momento chegaram até a casa de Simão. Então um anjo pode aparecer a você com uma resposta boa ou uma resposta ruim. Se você estiver orando a Deus, estiver sendo piedoso, temente a Deus, o anjo poderá aparecer a você, o anjo ser celestial. Se você estiver fazendo coisas mal, o anjo pode aparecer para você e dar o recado de Deus para você. Tomara que não seja uma punição para quem está fazendo
mal, ou mandando fazer mal aos outros, ou incentivando. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Aí veja aqui, Pedro estava pensando na visão. Disse o Espírito, eis que 3 varões te buscam. O Espírito falou para ele. O Espírito de quem? O Espírito Santo, o Espírito do Pai Celestial falou para ele. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aí foi aonde o impacto foi muito grande, porque o Espírito disse para Pedro, Pedro, levanta-te, anda, e vai com eles, porque eu vos enviei. Então veja bem, tem família que é muito importante, tem família que faz coisas para Deus, que se você souber que Deus tem propósito nas famílias, em algumas famílias, porque as pessoas são piedosas, temente a Deus, vive ajudando o povo e vive orando a Deus. Então Deus enviou até anjo, e anjo até talvez para deter alguma coisa mal que se levantasse contra aquela família. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados, por Cornélio disse, sou eu a quem buscais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha só, o Evangelho. Aí tem gente que diz que o Evangelho, ler e ouvir o Evangelho não tem importância, não tem muito significado. Tem gente que ainda quer parar isso aqui, sendo que tem anjos, sendo que tem seres celestiais, sendo que tem Deus e Jesus Cristo, o Pai Celestial, a todo momento querendo salvar as pessoas, salvar o ser humano, com um propósito na vida do ser humano. Aí tem gente que ainda se levanta dizendo, né, que o Evangelho não tem muita significância ou importância na vida do ser humano. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. Então, Pedro chamou eles para dentro e recebeu eles. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Então, Pedro creu e foi na visão. Então, ali era uma visão séria. Tem gente que só vive desejando o mal dos outros e quando morrer vai direto para o fogo do inferno. Tem gente que só vive dizendo que os outros vão morrer, só vive querendo matar os outros, só vive mandando atrapalhar, mandando fazer mal aos outros, tentando fazer um mal aos outros, que na hora que Deus recolher vai ser direto para jogar no Hades, no fogo do inferno. Sabe por quê? Porque não crê no Evangelho, não crê em amar o próximo, fazer o bem e ajudar. Só crê no que é mal. Tem demônio dentro dessas pessoas. Essas pessoas que querem o mal dos outros, que querem ver os outros arruinados, que aborrecem, injuriam, que atrapalham a vida dos outros. Vive mandando fazer mal aos outros, elas têm demônio. Todas elas têm demônio dentro de si. Não tem o amor de Deus, não tem a paz, não tem união. Só tem coisas ruins. E tudo contra a vida de quem quer alguma coisa com Deus, de quem quer viver para Deus, de quem quer ver a salvação dos outros. É triste, porque o fato delas, para onde elas vão para o lugar onde os demônios e o diabo vai, que é para o Hades, lugar de pranto e ranger de dente. Porque elas não creem no Evangelho. E tem pessoas que pensam que fazendo os outros se desviar, atrapalhando a vida dos outros, expulsando os outros, parando os outros de ler a palavra de Deus, pensam que vão se livrar da fornalha de fogo ardente, no lugar de pranto e ranger de dentes do lago que arde com fogo e com enxofre. Aí é que estão se decretando, aí é que estão assinando a liberação para aí é que estão indo em direção a esses lugares ruins, com essas atitudes, essas decisões. Você que segue a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Creia se você cometeu algum erro, meu Deus me perdoa, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ficar firme, me ajuda a não errar mais. E se esforce e você conseguirá a sua salvação, porque o céu existe e o inferno também.